Boa noite, amigos da Assombrada Assustada. Como vocês sabem, o salve que era de sábado, a gente passou para o domingo, para o dia de hoje, certo? E antes de eu contar o relato também, eu gostaria de pedir a vocês que quer participar do grupo do Zap, que vocês deixem no comentário o número com o código da cidade, pessoal, senão eu não consigo colocar vocês no grupo, tá certo? Vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Luiz Carlos. Ele tem 29 anos, é natural da Bahia e enviou o relato em memória do seu avô. Segundo Luiz, no mês de abril para maio de 1999, seus pais se separaram. E Luiz e a sua irmã foram obrigados a ficar com os avós. Eles foram morar em uma casinha na beira de uma estrada, bem deserta, segundo. Essa estrada ficava entre o distrito de Uruçuca e um outro distrito, chamado Serra Grande. Ligava os dois distritos. O lugar, na época, praticamente isolado a casa ficava. E, segundo Luiz, nessa época, o seu avô tinha uma outra mulher fora do casamento. E quase todos os dias, à tarde, à boca da noite, ele saía para ir para a casa dela. E só voltava no outro dia para ir trabalhar. Naquela época, havia rumores do povo do local, dos poucos moradores, que uma criatura andava rondando ali. Outros falavam que era lobisomem, outros falavam que era um bicho esquisito. Mas mesmo assim, o seu avô continuava saindo, deixando Luiz, a sua irmã, e a sua avó, sozinhos em casa, num lugar deserto daquele. Após o seu avô sair, a sua avó fechava a porta e não deixava eles sair para fora à noite. E como era um lugar de interior, Luiz e a sua irmã dormiam cedo. Mas a sua avó, coitada, não. Ela sempre dormia tarde. Ela ouvia diversos barulhos em volta de casa. E com medo, ela não levantava para ir olhar o que era. Numa manhã, logo cedo, o Luiz e a sua irmã acordou com a sua avó falando do seu avô. Olha, eu já não aguento mais ficar aqui sozinha com essas crianças. Eu já não aguento mais ficar aqui sozinha com eles. Toda noite, praticamente, vem um bicho aqui em volta da casa e fica rondando a casa e fazendo barulho em volta da casa. Nos fundos da casa do avô de Luiz tinha um galinheiro muito bem feito pelo seu avô e bem trancado. E na parte da frente, que dava acesso à rua, havia um barranco até meio alto, segundo ele. O Luiz e sua irmã ouviu a sua avó reclamando com o seu avô, que achava que ela estava falando aquilo só para ele não ir mais para a casa da mulher. Depois desse dia, Luiz e sua irmã passaram a ficar acordados até mais tarde, preocupados com o que seria aquilo que estaria rondando em volta da casa, que a sua avó tinha falado. Numa tarde, à boca da noite, o seu avô saiu para ir para a casa da mulher. E eles ficaram junto com a avó. Logo, por volta de umas 6 e pouco, ela trancou a porta. E eles demoraram a pegar no sono. Era talvez umas 11h30 para meia-noite. Ele estava acordado, ainda pensando com aquilo na cabeça. Quando, de repente, eles passaram a ouvir uns barulhos, como se fosse algo que vinha correndo pela estrada de terra. Sentindo a casa deles. E logo eles ouviram um pulo, como se algo tivesse pulado o barranco que dava acesso à casa. E não demorou nada,
algo cansado, chegou no quintal da casa. Eles foram tomados por um medo muito grande. E sua avó, vendo que ele estava acordado, resolveu dar uma olhada por baixo da janela. Ela quase teve um colapso. Colapso é um infarto, pessoal. O pessoal chama colapso no interior. Segundo a avó de Luiz, ela viu, rondando a casa, um bicho grande, preto, muito parecido com um cachorro. Só era forte e assim meio esquelético. A cabeça grande e as orelhas também. Ele fazia um barulho estranho, um fungado esquisito, e balançava as orelhas como se os mosquitos tivessem atacando ele. Em volta da casa havia umas moitas de bananeira. Ele ia lá pelo meio da bananeira, fungava, voltava, cheirava a parede da casa. E eles dentro de casa, que até o batido do coração eles ouviam. Não dormiram nessa noite. O bicho rondou a casa, cheirava. Passou um tempo ali, e logo eles ouviram o pulo dele de novo na rua, e saiu. Nessa noite ninguém dormiu mais. Pela manhã, quando seu avô chegou, a sua avó falou, mas ele tornou a não acreditar. E dessa vez o Luiz e a irmã teve que entrar no meio e falar com ele, que era verdade. Ele decidiu ficar em casa nessa noite. Mas o bicho não apareceu. Foi aí que o avô dele começou a achar que era conversa. E eles pediram para que ele ficasse mais uma noite ali, ou duas talvez, pois ele não estava mentindo. E ele ficou. Na segunda noite foi certo. Praticamente no mesmo horário, umas meia-noite e meia, lá veio o bicho, estrada fora. Correndo. E logo chegou no quintal, fazendo um barulho estranho. Ele rosnava, dava um fungado esquisito. E o avô de Luiz, como não era um homem que tinha medo e também não acreditava que aquilo fosse nada, podia ser um bicho do mato, ele pegou uma espingarda que tinha e não conversou não. Abriu a porta e saiu para fora. Foi aí que a coisa foi estranha, segundo eles. Ele saiu, olhou, rodeou a casa com a espingarda, voltou para dentro e disse: não tem nada lá fora. O bicho que estava aí fora ou é esperto demais, ou se escondeu quando me viu com a espingarda. Mas tinha algo, ele ouviu também. E uma caatinga forte de cachorro com mijo de cavalo, sabe lá o que, não dava para explicar aquela caatinga, estava em volta do quintal. Seu avô trancou a porta. E segundo Luiz, depois dessa noite que o seu avô saiu, na noite seguinte ele não voltou mais. Passados uns 2 dias, a avó de Luiz foi até a casa de uma mulher que era de um ritual de candomblé. E essa mulher ensinou a ela como fazer umas espécie de patuais, umas orações, umas rezas, enterrar no negócio na parte da frente lá para espantar o bicho. A sua avó fez. E depois desse dia, o animal não voltou mais lá. Não sabe se foi porque viu que o avô dele estava com uma espingarda ou se foi por causa do que ela fez. Segundo Luiz, no ano passado, em 2018, seus avós faleceram. E hoje, ele mora em uma outra casa. Mas até hoje, quando ele passa perto da casa onde eles moravam, que está abandonada, ele se arrepia todo, se lembrando daquela noite que eles passaram o maior pavor da vida deles com aquele bicho. O relato é verdadeiro, foi enviado por Luiz Carlos, da Bahia. E o salve de hoje vai para Rafael Negúrio e seu filho,
Jorge, de Nova Veneza, Rio Grande do Sul. Luiz André. Reginaldo, de São José, do Rio Preto, São Paulo. Caliane pede que eu envie um salve para Poços Redondo, em Sergipe. Adriano Rodrigues. Edjane. Flávio Júnior do grupo do Zap. Kleber Rosa de Oliveira. Cristina Pedro. João Luício. Tyson. Salve para vocês, pessoal. Boa noite, amigos assombrados do Estado. Assombrados e assustados.